Esse é apenas um corte do Arquibancada Tricolor e se você quiser conferir o programa na íntegra, é só clicar aqui embaixo. Ó, Pri, a polêmica do dia, a gente comentou um pouquinho até o Senna, você, falaram um pouquinho sobre a questão do Caleri, da fase que ele vive, né? Um momento muito complicado. Concordo com você sobre essas questões de ingratidão, enfim. Mas, ó, polêmica do dia. Se o Zubel já deve reformular o ataque do São Paulo. Até eu vou correr para o nosso site, antes de te perguntar sobre a sua opinião. Para quem não conhece, o arquitricolor.com tem aqui colunas, diariamente também notícias. Hoje, meio-dia, vai ser a coluna do Gabriel Sá. Então, além das notícias que vocês acompanham sem fake news aqui, vocês podem checar as opiniões. Até a Pri é uma das nossas colunistas aqui. Teve uma matéria, né? Nas aspas ali, o Gabriel pegou a palavra do André Silva. Ele comentou um pouquinho sobre essa disputa de posição com o Caleri. O André disse, né? Ele que saiu do banco, marcou o gol da vitória de São Paulo. E ele falou que existe uma concorrência e ele tá, tanto ele quanto o Caleri, estão para ajudar. E se fosse ele ou o nosso Jonathan saindo do banco, teria que ajudar o São Paulo. E ele quer jogar, ele quer mais minutos, enfim. Queria saber de você, Pri, se o Zubel já deve reformular o ataque do São Paulo, então levando em conta, né, essas aspas do André, o gol que ele fez ontem, e também levar em conta que pode ter uma reformulação ali, não só substituir, reformular o ataque, eu digo como um todo, não só eventualmente substituir o André Silva no lugar do Caleri, ou mudar o posicionamento. Até o Senna já falou algumas vezes de colocar o Luciano como segundo atacante, mudar ele de meio campo, que até, ó, Marte, que você vai gostar bastante, que a nossa produção preparou, tem os números do Luciano com a camisa de São Paulo. Ele é um jogador que marca bastante gol. Principalmente estando jogando como 10, ele balança bastante as redes. Então eu queria saber de você, se o Zubeldia deve reformular o ataque de São Paulo e também o pessoal do chat mandar aqui pra gente. Cara, eu sou, quem me acompanha sabe que eu acho muito que os melhores jogadores precisam ser titulares. E para mim, o Luciano, o Lucas Moura e o Caleri precisam ser titulares, né? Eu não tô falando de fase, tá? E, de novo, ontem a gente até estava discutindo sobre isso. Tipo, o Caleri talvez tenha aqui para o banco. Eu acho que ir para o banco é diferente de ser reserva, entendeu? Eu acho que são coisas completamente diferentes. Ir para o banco pode ir um e vez ou outra. Isso é normal, acontece. Agora, ser reserva é outra história. Eu não acho que nenhum dos três pode ser reserva do time do São Paulo. Para mim, o São Paulo tem que achar uma maneira dos três jogarem, e os números estão aí para provar isso. Os números do Caleri são bons também. Os números do Lucas Moura nem se fala, ele tem muita participação em gol. São 21 participações em gols, ele tem 8 assistências agora com essa que ele deu para o Luciano. Então, assim, ele não só faz gol, importante em bola parada, enfim, mas também dá bastante assistência. Então, para mim, esse trio, o São Paulo tem que se moldar por esse trio, né? Eu acho que os times, eles precisam formar estilos de jogo para atender melhor quem decide os jogos, né? E aí, beleza, eu não estou falando do Rames Rodrigues, mas era mais ou menos isso, quando o Rames estava aqui. A única maneira do Rames dar certo no São Paulo era se o São Paulo se moldasse para o Rames. É porque o São Paulo é um time gigantesco e não se coloca nessa posição por um jogador. Agora, se colocar nessa posição por 3 jogadores valiosos, 3 jogadores que respeitam o clube, 3 jogadores que treinam, eu acho que tem que ser, entendeu? Eu acho que o time do São Paulo tem que ser moldado para jogar com os 3 nas suas melhores posições. E aí, para mim, o Caleri, ele já está na sua melhor posição, é uma fase, mas é ali que ele joga mesmo, e o São Paulo deveria jogar com 2 atacantes na frente, né? E aí, por isso, eu trocaria para 3 zagueiros o sistema do São Paulo. Na minha cabeça, tá, gente? Pode ser que o São Paulo entre assim, dê tudo errado, não consiga fazer um gol, e aí a gente vai sentar aqui e vai pensar de novo numa solução. Mas eu acho que isso tinha que ser testado. O Luciano de segundo atacante ali na frente, e aí mexeria naturalmente no ataque, porque muda, vai ter que colocar alas que também consigam voltar numa situação de necessidade e tal. Mas para mim esse é o ataque ideal de São Paulo. Então não é uma questão de mexer em nomes, é uma questão de mexer em posição, porque eu acho que obviamente a gente está falando muito do Caleri por conta da fase, mas a gente sabe que os mais prejudicados são Lucas e Luciano na questão de posição. O Caleri está ali onde ele joga, é ali que ele joga. Então, eu faria essa mudança para melhorar mais ainda os 3 jogadores do São Paulo, porque para mim eles são o trio, cara. Eles são responsáveis por todos os gols do São Paulo na temporada, sabe? Beleza, tem um ou outro e tal, mas eles fazem muitos gols. Eles têm que jogar os 3. E acho que o São Paulo tem que fazer um teste de como fazer esses 3 jogadores terem suas melhores performances, sabe? Tem bastante gente também no chat falando sobre a formação, um ponto muito importante que a Pri levantou, até o Oséias fala que o Zubeldia não muda essa formação. E até, Senna, queria saber a sua opinião, se você concorda com a Pri,
da questão dessa reformulação no ataque do São Paulo. Se os 3 zagueiros eu sei que você gosta, mas com 2 atacantes também seria interessante para você. E fazer uma pergunta também do William Gomes. Tem bastante gente falando, o William Gomes não tem mais oportunidades, é um erro do Zubeldia. Quero saber o que o Zubeldia tem contra o William Gomes, não coloca para nada. O William Gomes que viveu, né, poucos jogos ali de uma boa fase, depois que ele vai bem contra o Cruzeiro, joga Libertadores titular, mas sai, né, na eliminação ali de São Paulo, no jogo de volta no Morumbi, e desde então é um jogador que meio que sumiu, entre aspas, né, nas participações mesmo em jogos, até colocar no final da partida, no Morumbi ali no sábado, muita gente que estava perto de mim ali no setor ficou pedindo o nome do nosso Made in Cotia, então eu queria saber de você do ataque do São Paulo e também sobre esse ponto do William Gomes. Bom, primeiro da reformulação aí, eu acho que é necessária, né? É uma coisa que a gente tem falado bastante. Eu acho que a maior cobrança ao Zubeldia é um pouco dessa questão de repertório tático. O mesmo time é mantido, jogo a jogo, e tem vezes que não funciona, tem vezes que não tá engrenando, dependendo do adversário, e ele não muda, ele mantém. Isso é um problema. Eu até tento entender a cabeça do Zubeldia no sentido assim de, pô, tá numa reta final, não dá para ficar trocando muito e tal, mas assim, teve tempo de treino. Teve tempo aí com data FIFA, vai ter outra data FIFA agora. Ele demora muito para fazer as substituições durante o jogo, tal, isso aí também é outro ponto. Agora, eu acho que assim, por mais que ele tenha pensado assim, mas eu preciso suprir esse meio de campo porque eu não tenho uma peça para fazer ali, o Luciano é o cara que mais recomponha. Não funciona. Você anula um bom atacante, que é o Luciano, para jogar no meio, onde ele não cria, ele atrapalha, ele não joga bem ali, e você deixa de ter um atacante bom, que poderia ajudar até mais o Calleri, porque se o Calleri vai jogar, o Calleri não ficaria tão isolado lá no ataque, tendo um Luciano que sabe fazer gol, sabe finalizar do lado dele, né? Então, seria uma preocupação maior para a defesa. Só que ele quer jogar com 2 pontas, e até entendo, porque aí ele tem que usar o Ferreirinha, tem que usar o Lucas, mas eu acho que poderia ser usado de outra forma. Claro que aí tem gente que fala, por isso que ele é o técnico, não é você, beleza. Mas assim, a gente tá vendo que o São Paulo tá tendo dificuldades, né? E olhando as características dos jogadores, por que não pensar um meio de campo com Lucas e mais um, e um ataque com Luciano e Calleri, ou Ferreirinha e Calleri, ou Luciano e Ferreirinha, né? Eu acho que não custa tentar mudar um pouco isso daí. E se nas datas FIFA ele não tá conseguindo mudar, não tá conseguindo mexer nisso, me preocupa se ele vai conseguir fazer isso nessa pré-temporada curta que a gente vai ter pro ano que vem. Então é um ponto de atenção, sim. Agora tem que mudar de acordo com a característica do adversário e com a característica dos jogadores que você tem. E aí entra o William Gomes, que entendo que está em formação, é um cara que não está pronto ainda, mas que ajuda, que merece mais chances. Se você for ver como o Abel Ferreira tratou a subida do Endrick e do Estevão lá no Palmeiras, é mais ou menos parecido, assim, coloca, depois some, tira, você não vê mais, aí põe de novo. Eu só não acho que ele deve ser queimado pelo jogo contra o Botafogo, porque ali ninguém jogou tão bem, né? Muita gente foi mal. Então eu quero acreditar que não é por isso que o William Gomes não voltou a jogar, que sejam por outros motivos e tal. Mas é um moleque ali que tem potencial para agregar ali pro time. E eu acho que se nessa formação que o Zubeldia acredita que tem que ter 3 na frente com 2 pontas, eu acho que poderia ser o Ferreirinha de um lado e o William Gomes do outro, porque ele joga pela direita também. E aí, dependendo do jogo, ele põe o Rato ou muda ali e tal. Mas eu acho que hoje o William Gomes talvez esteja mais à frente do que o Eric, né, para entrar no time. O complicado é aquilo, é o repertório do Zubeldia durante o jogo. Essa partida mesmo contra o Atlético no sábado, ali acho que era 30 do segundo tempo, por aí, ele não mudava, cara, tava difícil de mexer, e quando ele mexe, ele põe 2 alterações que, assim, por mais que seja legal ver o Alisson voltar, não sei se era o Alisson que deveria ter entrado ali para mudar o jogo, né? Então, esses são os pontos que eu acho que irrita o torcedor, né, Pedro? Com certeza. Tá, então, mais um corte pra você aqui no Arquibancada Tricolor. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e não perca conteúdos diários pra você aqui no AT.